Vamos lá, segundo ano. Vídeo agora sobre a matéria do PET volume 2 da semana 2 para vocês, beleza? Assiste esse vídeo com a matéria toda para entender e conseguir fazer os exercícios. Vamos lá! Pronto, segundo ano. Vamos lá. Vamos continuar falando sobre o espelho, né? Só que agora, na semana 2, nós vamos falar aqui embaixo, aqui, ó. Aqui embaixo, aqui. Espelhos esféricos. O que são esses espelhos esféricos? Onde que nós aplicamos? Como que nós calculamos? Tudo direitinho que você vai aprender aqui hoje. Tá certo? E ó, se você não entende ainda, você não acompanhou no canal aqui o volume 1, eu sugiro fortemente que entre aqui no card, volte lá no volume 1, assiste tudo para entender tudo sobre física. Beleza? Espero estar ajudando todos vocês. Vamos lá. Olha só. Quando nós falamos de um espelho esférico, né? Se você assistiu o vídeo da semana 1, esse espelho aqui é uma contribuição da minha esposa, né? É o espelho de maquiagem dela. E nesse espelho de maquiagem, quando eu olho de um lado, é um espelho plano, que nós vimos na semana 1. O funcionamento de um espelho plano. Eu estou vendo aqui meu rosto do mesmo tamanho. E quando eu viro aqui, velho, eu consigo a proeza de ficar com a cabeça maior do que já realmente é. Eu tenho um cabeção, quando eu olho aqui, fica um mega cabeção. Que é isso, velho? Que é isso? Cara, o espelho esférico, ele tem propriedades que ele consegue, uma delas é aumentar o tamanho da imagem. Então eu olho aqui, ó, tô com um olhão, com um cabeção. Por que minha esposa usa isso para maquiar? Porque aí fica grande, que ela consegue ver com uma qualidade melhor, né? Ela vai conseguir ver o olho ali com qualidade, com um tamanho maior e vai conseguir se maquiar, tá? Então é por isso que esses espelhos são utilizados aí como recursos de beleza, tá? Entretanto, tem diversas outras finalidades e a gente vai estudar sobre isso, como por exemplo aqueles espelhos que ficam na saída de um estacionamento, que ele é curvilíneo, a imagem fica meio esquisita ali. O que é aquilo? Aquilo ali é um espelho que a gente vai aprender, um espelho convexo. Ele aumenta o campo visual do espelho, ó que doido. O espelho convexo tem um campo visual amplo. Por que ele fica ali no estacionamento? Por que ele fica ali nas lojas? Para aumentar o campo visual das pessoas. No caso do estacionamento, para o motorista, na hora que ele estiver saindo, ele olha lá no espelho e fala, opa, vou bater, e para. No caso de lojas, o vendedor ele olha de longe, ele olha para evitar algum tipo de furto, alguma coisa desse tipo, né? É por isso que esses espelhos ficam nessas regiões, tá bom? Então a gente vai estudar sobre o espelho esférico. Então vamos lá, para começar, o que é o espelho esférico? O espelho esférico é aquele espelho que ele tem uma curvatura, mesmo que ela seja suave. Quando você olha aqui para o espelhinho, cadê? Tá vendo? Ó, o espelhinho mexendo. Quando você olha para o espelho, você não percebe que ele tem uma curvatura. Ó, nesse caso aqui é um espelho plano. Quando eu viro aqui, ó, ele é um espelho esférico. Tá vendo? Você não consegue enxergar direito. Ó, fica a imagem meio maluca lá, grandona, tá vendo? Parecendo uma lupa. Ele é praticamente reto. Então a curvatura dele pode não ser tão elevada assim. Você não percebe, mas ele é. No vídeo da semana 1, eu também pedi para você brincar. Brincou com a colher? Chegou perto de você para ver o que acontece? Né? É um exemplo de uma situação de um espelho esférico, né? Vamos dizer assim, a colher, tá bom? E aí, quais são os tipos? Basicamente, existem dois tipos. O côncavo e o convexo. Gente, o côncavo, vou escrever aqui, ó. Côncavo. Côncavo. Ele vem da palavra concavidade. Cavidade é um buraco. Então, gente, o espelho côncavo, ele é assim, ó, ele é um buraquinho. Esses três tracinhos, eles simbolizam a parte de trás do espelho. Então, quem olha aqui, ó, uma pessoa que está aqui, ela se vê no espelho, vamos dizer assim, tá bom? Essa é a superfície refletora do espelho, e aqui é a parte de trás. O espelho côncavo, o buraco é onde você olha no espelho, vamos dizer assim. E o espelho convexo, ele é assim, ó. Ou seja, na barriguinha do espelho é onde você se vê. Você está se vendo na barriga, é um espelho convexo. Você está se vendo no buraquinho, é um espelho côncavo. Tá bom? E quais são os
itens existentes no espelho, vamos dizer assim, né? Se você observar aqui na apostilinha aqui embaixo, eu marquei de amarelinho os pontos importantes, tá vendo aqui, ó? Espelho côncavo é quando você olha pela parte interna e o espelho, se ele estiver na parte externa, convexo. Olha aqui um exemplo de um espelho côncavo e de um espelho convexo. O côncavo, os raios de luz estão batendo aqui. Convexo, estão batendo aqui. Tá bom? Então vamos lá. Quais são os itens importantes? O primeiro dele é o vértice. O vértice, gente, é esse ponto aqui do espelho. Ó. Se eu pego aqui como meu espelho plano, essa vista que tem aqui embaixo é como se você estivesse olhando o espelho de lado. E aí tem um buraco nele aqui, assim, ó, um buraco, assim, a curvatura, e aí você está olhando de lado. É essa mesma vista aqui. Então o vértice é esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui onde... Aqui, cadê, meu Deus? Aqui, aí, foi, aí. Aqui, esse ponto aqui, ó, o ponto central do espelho, que passa sobre o eixo, isso aqui, essa linha pontilhada aqui é o eixo do espelho, tá bom? Esse ponto é o vértice e essa linha pontilhada é o eixo, tá bom? Observem que aqui embaixo ó, tem dois espelhos, um côncavo e um convexo. Os dois têm vértice, os dois têm eixo. Então esses itens que eu estou falando tem em todo tipo de espelho esférico. Depois tem o centro de curvatura. Gente, o centro de curvatura, esse Czinho aqui, ó, é onde dá o raio se eu fizesse um prolongamento do espelho esférico aqui, ó. O espelho é só isso, mas se eu fizesse um prolongamento, o centro seria aqui, tá bom? E a distância do centro até o espelho é o raio dessa circunferência. Isso é o centro de curvatura. Depois tem uma coisa que se chama foco. O foco é um ponto que fica exatamente no meio, entre o centro de curvatura e o vértice. Observem que nem está falando do foco aqui, mas tem, ele existe. Pode acreditar em mim. O foco, ele está entre o centro de curvatura e o vértice. E no espelho convexo, como é que funciona? Velho, fica aqui, ó, atrás do espelho. Ó que doido. No caso do espelho convexo, o centro de curvatura e o foco ficam no lado virtual. Ele fica atrás do espelho, ó que doido. Aqui é real, aqui é virtual. Então ele fica lá dentro do espelho, tá bom? O centro de curvatura e o foco. Hugo do céu, não estou entendendo muito bem esse negócio de foco, do centro... Calma, cara. A gente só precisa entender isso para ver como que a imagem é formada, tá bom? Eu sei, para muitos isso é a primeira vez que você está vendo. É por isso que a gente fica meio estranho ali. Física é assim, velho. Eu sempre brinco, né? É igual quando eu comecei comendo açaí. Já falei isso uma vez. Comi a primeira vez, achei que eu comia terra. Comi a segunda vez, achei que eu comi terra. A terceira vez, achei que eu comi terra também. Mas da quarta para frente, eu comecei a gostar. Hoje eu gosto muito de açaí. Assim como eu gosto muito de física. Então, aceita um pouco, abre o coraçãozinho aí que você vai entender isso daqui com o tempo. Tá bom? Então, eu tenho aqui o centro real de curvatura, que é o centro aqui, ó. No caso, o espelho côncavo, e aqui o centro de curvatura, ele é virtual, ele está lá dentro. O foco virtual está lá dentro, tá bom? E por último aqui, eu chamei de raio. É o raiozinho, o raio R aqui, ó. É o raio do espelho, caso ele fosse uma circunferência completa, tá? E aí, para saber como que a imagem é formada, nós precisamos saber dos raios notáveis. São alguns tipos de raios que sempre acontecem nos espelhos, tá bom? Então, quais são as propriedades que eu preciso lembrar? Eu vou falar as propriedades e vou mostrar um simulador que aí você vai entender tudo. Olha só, primeiro, se o raio vem paralelo, ele volta pelo foco. Se ele vem pelo foco, ele volta paralelo. Se ele vem pelo centro, ele volta no centro. E se ele vem batendo no vértice, ele sai do vértice. Como que é isso? Eu vou explicar esses quatro. O primeiro, se ele é paralelo e volta pelo foco. Ó, vou espremer aqui de novo, cheguei aqui pro lado e apertei o simulador. Ó, dá pra voltar um pouquinho aqui, vou voltar aqui. Pronto, aí, ó. Não vou precisar me espremer tanto assim, não. Olha aqui. Primeiro que eu vou falar, o raio vem paralelo, volta no foco, viu ali, ó? Vem paralelo, bate no espelho e volta no foco. Neste caso, é um espelho côncavo. Vem paralelo, volta no foco. Aí, vou parar esse aqui e vou fazer o segundo, ó. Vem no foco, volta paralelo. Viu aí? Vem no foco, volta paralelo. O outro exemplo.
vem no centro, bate, volta no centro. Vem no centro, bate e volta no centro. E por fim, vem no vértice fazendo um ângulo, volta do vértice fazendo um ângulo. E sabe como que forma a imagem? Olha só, essa mulher aqui, ó, essa pessoa aqui, é o objeto. Aqui é a imagem. Vocês estão observando que a imagem está maior do que o objeto? Só que ela está de cabeça para baixo. Ó que doido, ela está de cabeça para baixo. Então, assim, esse espelho esférico côncavo, se o objeto está entre o centro e o foco, forma uma imagem aqui após o centro de invertida e maior do que o objeto. É essa que são as sacadas que você vai aprender a fazer. Presta atenção. Como que eu sei como que a imagem é formada? Quando eu faço a composição de pelo menos 2 raios notáveis. Olha só. Onde os raios se cruzam, onde o vermelhinho vai cruzar, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, uou, cruzou! É exatamente o ponto aonde a imagem se forma, tá bom? Então, olha, observem que todos os raios notáveis cruzam exatamente aqui, ó, todos os raios estão cruzando exatamente aqui, ó, ou seja, é ali que a imagem é formada, tá bom? Agora, tem uma particularidade. Que particularidade que é essa, Hugo? Dependendo de onde deixa eu ver se eu consigo chegar esse espelho para cá um pouquinho. Consigo. Dependendo de onde, olha só, o objeto está, olha o que acontece. Tudo muda, tudo muda. Ó, tudo muda. Tá bom? E é isso que nós vamos aprender. Inclusive, olha só, eu vou fechar aqui um pouquinho. Olha só, fechei o espelho, viu? Ó, fechei. Inclusive, olha só que doido. Se a imagem vir para ali, ó, onde é que a imagem apareceu ali, ó? Virou uma imagem virtual, meu irmão. Virou uma imagem virtual, que doido. Então, assim, dependendo de onde o objeto está, tudo muda. Nós vamos aprender a calcular isso daí, tá bom? Voltando aqui para o nosso quadrinho, deixa eu ajustar aqui para o quadrinho ficar bonitinho. Ficou bonitinho. Então, os 4 itens aqui nós falamos. Vai paralelo, volta no foco. Vai pelo foco, volta paralelo. Vai pelo centro, volta no centro. Vai no vértice, vem do vértice. Esses são os 4 pontos que você precisa memorizar, tá bom? E como que forma a imagem? Eu vou mostrar aqui, ó, vou desenhar, vou fazer a mesma situação que foi feita ali naquele espelho, ó. Eu pego aqui, ó, se o raio vai pelo foco, fala aí comigo, gente, ele volta por onde? Vai paralelo, ele volta no foco. Estão vendo que tem que ter régua, né, gente? E se ele vai pelo foco, ele volta como? Paralelo. Paralelo. Então a imagem é formada mais ou menos aqui. Ó. Viram? Ficou invertida de cabeça para baixo e maior do que o objeto. Estão vendo que precisa de uma régua aí, né, gente? Na hora da prova tem que levar a régua lá, tem que dar um jeito de levar uma régua lá, tá bom? Então, assim, é assim que é formada a imagem no espelho esférico. E agora, eu preciso analisar todas as situações. Eu preciso analisar quando a imagem está antes do centro, em cima do centro, entre o centro e o foco, em cima do foco, entre o foco e o vértice. Porque, lembrem-se, aqui tem um vértice, ó. O vértice está aqui, ó. Vértice. Ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 situações para o espelho côncavo. E eu vou ter as mesmas 5 situações para o espelho convexo? Vou. Então tem 10 situações que a gente precisa analisar. Mas eu não vou fazer as 10 situações, eu não vou desenhar as 10 situações aqui. Por quê? Porque no exercício, eu já dei uma olhada e eu vou dar um spoiler aqui do exercício. No exercício, vai pedir para a gente fazer esses desenhos. E aí eu já vou fazer direto no exercício, assim você vai aprender todos eles. Mas eu vou fazer um spoilerzinho aqui no simulador. E quando eu fizer no desenho, na próximo vídeo, eu vou mostrar e vou comprovar. Então vamos lá, eu vou me espremer aqui de novo. Cheguei aqui no simulador e olha só.
Vou aumentar aqui o espaço, aumentei. Olha só, antes do centro, imagem entre o centro menor invertida, em cima do centro, imagem invertida, vocês vão ver aqui, ó, e de mesmo tamanho, vocês vão ver ali, tá bom? Depois, entre o centro e o foco, imagem invertida e maior. Em cima do foco, vocês vão ver o que vai acontecer. Ele acontece uma imagem lá que a gente chama de imagem lá indefinida, né? Ele não forma imagem. Entre o foco e o vértice, ele forma uma imagem virtual e maior do que o objeto. E olha só que interessante, direta. Imagem direta. Então esse espelho da minha esposa, para eu ficar com o cabeção nele, aqui, para eu ficar com o cabeção nele, eu estou com a cabeça aqui, que é o objeto, entre o foco e o vértice desse espelho, formando uma imagem virtual e maior. É essa que é a sacada desse espelho, tá bom? É essa que é a sacada. E aí vocês vão entender tudo. Cara, e para finalizar, assim, né, para um conceito importante que vocês deixou eu ajustar aqui, ajustei, para observar, tem várias aplicações. Olha só, vocês já perceberam que um farol de um carro, atrás ele tem uma superfície espelhada, esférica? Aquilo é um espelho esférico. Você bota a lâmpada iluminando e os raios batem naquele espelho e vão para frente. Onde você acha que aquela lâmpada está? Ela está em cima do foco, porque se ela sai do foco, bate no espelho, volta paralela. É assim que faz aqueles canhões de luz, aquelas lanternas, por isso que fica aquele tubo de luz. Por quê? Porque ele bate e todos os raios saem paralelos. É assim que funciona, tá bom? Então, gente, aqui foi o vídeo de matéria da semana 2 do segundo ano, beleza? Então, um grande abraço, por favor, entra no link aqui, ó, entra na descrição do vídeo, lá tem um grupo de estudo de física, entra lá, cara, eu mando um tanto de coisa lá, você vai se amarrar, beleza? Valeu, galera, fica com Deus e até o próximo vídeo. Falou!